Então vamos lá, boa noite. Vamos fazer aqui nossa aula de soluções, parte 1. Então, soluções é um assunto que sempre cai um itemzinho na prova discursiva da UERJ, cai bastante na prova do Enem, não preciso nem dizer. Mas aí a gente vai ver como é que pode aparecer na provinha da UERJ, na prova discursiva. Tá? É um assunto que ele inicialmente, né, a gente tem a parte de coeficiente de solubilidade, depois vai passando por unidade de concentração, aí tem operações com as concentrações, né, com as soluções, que é diluição, mistura de soluções com ou sem reação. Então a gente vai ver isso aqui agora, beleza? Bom, o ERG costuma cair, se cair mistura de soluções, já caiu com e sem reação. A gente vai fazer uma aqui com reação e a gente vai fazer também na próxima aula bastante diluição. Então hoje eu vou focar bem mais em unidade de concentração, mudanças de unidade de concentração, tá? e coeficiente de solubilidade. Aí depois na próxima aula a gente vai fazer mais diluição, mais mistura de soluções com solutos iguais, solutos diferentes, tá? E com reação química, tá bom? Tá. Então vamos nessa, vamos lá. Vou passar aqui para a nossa lousa digital. Beleza, então vamos aqui só fazer uma pequena apresentação para relembrar algumas coisinhas de soluções, tá? Então a gente tem que lembrar que soluções é na verdade uma solução. Solução é uma mistura homogênea, beleza? Uma mistura homogênea, no qual a gente tem basicamente um componente que está em menor quantidade e um componente que está em maior quantidade. Então, esse componente que está em menor quantidade a gente chama de soluto e o que está em maior quantidade a gente chama de solvente. Mas quando a gente tem uma solução formada por um líquido e aí a gente tem um sólido ou uma substância gasosa, o líquido sempre será o solvente, independentemente da quantidade, tá? Porque o líquido é a espécie que tem a maior capacidade de dissolver, tá? Então é a fase, né? Não é uma espécie, mas é a fase no qual a gente tem a melhor capacidade de dissolução, é a fase líquida, tá? Então o líquido geralmente, quando a gente tem uma substância líquida, ele é o solvente. E o legal é que, como isso aqui, né, faz com que o líquido, né, se a gente sempre pensar nisso, a gente depois vai entender bem, quando a gente falar de propriedades coligativas, você vai entender por que os líquidos, quando adicionam um soluto, ele aumenta o ponto de ebulição e diminui o ponto de fusão. Para quê? Para ele ficar um intervalo de temperatura maior no estado líquido, né? Então, porque o líquido ele é o estado físico de melhor dissolução. Bom, então a gente tem aí essa parte inicial. Lembrando que a solubilidade de um sólido, né? Solubilidade de um composto, né? Ela é relativa. Então, como assim relativa? Depende da quantidade. Então, a gente tem o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. E o coeficiente de solubilidade é que vai dizer para a gente o limite que a gente consegue atingir para solubilizar um determinado soluto numa determinada quantidade de solvente. Geralmente para os solutos sólidos, esse limite é dado por um valor X em grama para cada 100 gramas de água. Então isso aqui não deixa de ser uma unidade de concentração. Já começa a aparecer aí uma unidade de concentração, no qual a gente tem um limite máximo de dissolução de um soluto numa determinada quantidade de solvente. E isso aqui é sempre dado a uma temperatura. Por quê? Porque a temperatura ela influencia na solubilidade. Tá? Então, existem dissoluções endotérmicas, e aí, quando a gente aumenta a temperatura, a
o coeficiente de solubilidade aumenta, mas existem também dissoluções exotérmicas. E essas dissoluções exotérmicas, quando a gente aumenta a temperatura, o coeficiente de solubilidade cai. Isso é mais raro acontecer, isso quando a gente está falando de sólido em líquido, tá? Já quando a gente tem um soluto gasoso, soluto gasoso, o aumento da temperatura diminui a solubilidade, sempre. E aí independe do tipo de soluto, tá? No soluto sólido, a gente pode ter esses dois tipos de situação. Agora, no soluto gasoso, não. Se você aumentar a temperatura, a solubilidade cai. E se a gente aumentar a pressão, a solubilidade aumenta para um soluto gasoso. O soluto sólido, a pressão, ela não tem muita influência, porque ela só passa a ter influência se for uma pressão muito, muito, muito alta. Tá bom? Então, isso aqui já caiu na prova da UERJ, tá? Muito cuidado com isso, que ele pode pedir as condições necessárias para aumentar a solubilidade de um gás. Então, quais são as melhores condições de solubilidade do gás? Baixa temperatura e alta pressão. Por isso que a gente bebe refrigerante ou qualquer outra bebida gaseificada gelada. Porque se a gente beber ela quente, o gás vai embora, a solubilidade dele cai. Porque aumenta a energia cinética, as moléculas ficam se movimentando cada vez mais. Beleza? Então essa parte aqui de inicial de soluções, né, de parte de dissolver mais soluto, ter menos soluto e tal, essa parte do limite, tá? Isso cai às vezes numa forma de gráfico, tá? Que a gente vai ver em exercício, e pode cair na forma de tabela, tá bom? Bom, agora o que a gente vai falar aqui rapidinho das principais unidades de concentração. E aí a gente vai focar, obviamente, nas principais unidades de concentração da provinha da UERJ, tá? Então, as principais unidades de concentração, a gente tem a unidade grama por litro, que é a massa do soluto pelo volume da solução. Tá? A gente não vai também, assim, dependendo do exercício, eu vou trabalhar de duas formas com você. Pode trabalhar com regras de 3 ou trabalhar diretamente com a fórmula. A gente tem a unidade mais utilizada pelos químicos, que é a mol por litro, que é o número de mols pelo volume em litro. Mas vale lembrar que o número de mols é massa do soluto sobre a massa molar dele. Toda vez que eu colocar o número 1, a gente está falando de soluto, tá? Quando eu coloco o número 2, eu estou fazendo referência ao solvente. Quando a gente não coloca número, é a solução. Então, por isso que aqui a unidade de concentração não tem número nenhum, tá vendo? Porque é referente à solução, e o volume também não tem número porque é referente à solução. Tá? Bom, na prova da UERJ, discursiva, eu sinceramente não lembro de ter visto a porcentagem em massa, mas é bom a gente colocar aqui que é a massa do soluto sobre a massa da solução vezes 100. Ele também é conhecido como título, mas não confunda isso com titulação. Titulação é uma mistura de soluções com reação que a gente vai ver na próxima aula, tá? Isso é titulação. Título é porcentagem em massa. Alguns lugares chamam só de porcentagem em massa, tem outros livros didáticos ou até mesmo, né, apostilas, esses materiais aí que podem aparecer. Tem uma galera que chama isso de título, tá bom? E uma outra unidade que também é muito comum é a densidade. Só cuidado que a densidade, ela expressa a relação da massa da solução pelo volume da própria solução. Tá bom? E a gente pode usar, agora isso aqui já caiu no Enem, isso que eu vou te mostrar aqui agora. Na UERJ, a equação inteira não caiu ainda. Mas a gente pode relacionar todas essas unidades de concentração numa fórmula só, que é o famoso Carlos Mamou todo milk. O que é isso? A gente fazia a conversão de unidades. Isso já caiu na prova do Enem. Tá? E na prova da UERJ a gente já precisou usar pelo menos o Carlos Mamou. Agora, o todo aqui já caiu na prova do Enem. Bom, você não precisa utilizar essa fórmula,
Mas essa fórmula ajuda absurdamente a resolver problemas no qual ele está com unidades diferentes, né? Ele te pede uma concentração, mas te dá outra. Então a gente vai ver exercício disso aqui também. O Carlos Mamon já caiu na prova da UERJ. Então você tem que ter cuidado em problemas envolvendo soluções, é que ele está trabalhando assim, com mol por litro, mol por litro, do nada ele pede lá no comando e expressa a concentração em grama por litro. Aí você tem que fazer a conversão da unidade. Então tem que ficar sempre atento a isso. Isso também já caiu na prova do Enem. É uma mistura de soluções com reação. Você faria lá o procedimento, você ia achar, né, a concentração em mol por litro, mas as unidades das opções era tudo em grama por litro. E tinha um valor próximo. Não era o valor que você calculava, né? Então, por exemplo, você fazia lá os cálculos, achou a concentração mol por litro. Tinha uma concentração muito parecida. Só que tinha que tomar cuidado, que era o grama por litro que ele estava pedindo. Então a galera que não se ligou nisso caiu do cavalo. Perdeu a questão. Beleza? Bom, o que mais a gente pode trabalhar aqui, que a gente vai ver na aula de hoje, é a diluição. Diluição, tá? Tem uma questãozinha daquele lugarzinho que você adora, que fala de diluição. Não vou nem citar o nome, porque você já sabe. Então, a diluição é um ato, né? Diluição, a gente diz que a diluição é um ato de acrescentar solvente. Então, diluição é um ato de acrescentar solvente. Então, na diluição, a gente vai acrescentar solvente. E ao acrescentar solvente, o que acontece? A gente provoca um aumento do volume da solução. E o aumento do volume da solução gera uma diminuição na concentração. Seja ela qual for a expressão da concentração, porque mol por litro, volume é inversamente proporcional à concentração, grama por litro também. Então, aumentou a solução, o volume, diminui a concentração. Aumentou o volume, diminui a concentração. Então, como é que a gente trabalha com concentração? A gente pode trabalhar de duas formas. Eu vou te ensinar a ver direto ou usar a fórmula. Você vai escolher. Então, imagina aqui que eu tenho uma solução que ela é 0,1 mol por litro. Tá? Eu estou com 100 ml dela. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais 900 ml de água. Ou seja, essa solução foi para qual volume? Foi para 1000. Foi para 1 litro, 1000 ml. Então, na verdade, o que eu fiz com essa solução? Eu diluí ela, fiz uma diluição de quantas vezes? Quanto eu fiz para esse? Eu multipliquei esse número por um fator para chegar nesse. Por quanto? Por 10, muito bem. Então, daqui para cá eu multipliquei por 10. Então, a nova concentração, eu vou ter que pegar esse valor e fazer um procedimento contrário. Já que volume... Isso aí. Vou dividir por 10. Entendeu? Então, quanto vai... Oi? Então, a nova concentração vai ser 0,01 mol por litro. Eu não gostei desse negócio aqui não, professor. Eu quero fazer do jeito que eu aprendi com o tio Léo. Então, vamos lá. Do jeito que você aprendeu com o tio Léo, a gente também pode fazer. Mas do jeito que a gente aprendeu lá com o tio Léo, é o seguinte. A quantidade do soluto antes, ela não muda depois. Né? Quando a gente depois do quê? Da diluição. E quantidade é concentração, seja ela mol por litro ou grama por litro vezes volume. Porque as concentrações sempre expressam o quê? Quantidade por volume. Quantidade por volume. A quantidade é que depende, né? Pode ser quantidade em grama ou quantidade em mol. Isso que vai depender.
Mas, independente da unidade que eu esteja usando, mol por litro ou grama por litro, a quantidade é o produto concentração-volume. Quantidade que eu digo que ou é massa ou número de mols. Vai ser sempre a concentração vezes o volume. Então, a concentração e o volume que eu vou chamar de inicial, seja ela mol por litro ou grama por litro, ela tem que ser igual à concentração e volume final. Por quê? Porque a gente não adicionou e a gente não retirou. Opa! A gente não adicionou e a gente não retirou soluto. A gente só acrescentou o quê? Solvente. Então, aí essa igualdade aqui, ela pode ser usada para resolver problemas de diluição. E aí, quando você usa aqui nesse meu exemplo, né? 0,1 vezes 100 é igual a concentração vezes 1000. Aí você corta, o 10 vai para lá dividindo. Você vai ter 0,1 dividido por 10, 0,01 mol por litro. Então, o mesmo valor que eu achei aqui raciocinando o que aconteceu. O que eu acho sempre melhor? Isso aqui. Tá? Isso aqui é melhor. Porque aqui você vê o seguinte, Júlia. Você vê que tem problemas que pedem para você qual é o volume de água adicionado. Essa pegadinha é tradicional. Essa é tradicional. Então, quando você calcula esse volume final, tem que lembrar que esse volume final é o volume que você já tinha no início, mais o volume de água adicionado. Tá legal? Então, você tem que ter esse cuidado. Isso já caiu na prova do Enem, já caiu na prova da UERJ. Mas isso caiu na prova de múltiplo chute da UERJ. Na questão discursiva, tem um tempo que não cai operação com solução, tá? Na UERJ. Então, a diluição, acho que já tem tempinho que não cai. Tá bom? Então, vamos ficar de olho esse ano aí, porque como tem um tempo que não cai, pode ser que ela... pode ser que caia um comando, né? Tipo uma questão que está falando de um assunto, porque a UERJ tem isso, né? Vamos pegar aqui o padrão prova UERJ. Como é que é? Você tem as primeiras questões, como a gente já viu, química geral, que é estrutura atômica, classificação periódica, ligação química, e tudo isso cai dentro da questão. Às vezes a questão está centrada, por exemplo, em estrutura atômica, mas do nada ele consegue fazer com que você dê o tipo de ligação daquele átomo com um outro que tem na tabela periódica na posição X, que ele fala lá. Aí já misturou a ligação química. Então, às vezes, a questão tem um assunto central, mas ele consegue levar para outros, né? Então, vamos supor, sei lá, ele pode pedir uma questão. Ele pode estar falando de radioatividade e meter uma diluição, uma unidade de concentração no meio. Aí ele pode falar que um cara está tomando lá uma solução que é um contraste. Esse contraste ele tem um elemento radioativo. E aí ele fala, a pessoa ingeriu tantos ml do contraste. Ou para preparar aquele contraste eu tenho que fazer uma diluição, entendeu? Então, e aí depois ele pergunta, ele dá o tempo de meia-vida. Pode perguntar quanto tempo aquele contraste vai ficar ainda dentro do organismo, porque ele bebeu 500 ml, mas a concentração é tantos milhões. Olha quanta coisa pode cair. Eu já bolei uma questão aqui. Entendeu? Então, pode acontecer isso. Então, a galera tem criatividade. Eu também sou criativo. Eu fiz uma questão esses dias bolei uma questão de KPS com eletrólise. Consegui juntar KPS com eletrólise. Duas coisas lindas, maravilhosas, né? Uhum. Eu consegui juntar as duas coisas mais odiadas, na verdade, né? Pode falar a verdade. Então, vamos lá. Vamos nessa aqui. Então, vou começar aqui com os exercícios, tá? Fizemos uma palhinha aqui rápida, tá? Sobre unidade de concentração, porque o legal é fazer o exercício aqui. Então, hoje eu não vou dar aquela interrupção. Eu vou fazer uma interrupção ali nos 40, 45 minutos de aula, para ficar 2 vídeos, para não ficar muito grande lá o vídeo na hora de você tirar suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou resolver a primeira questão. Eu numerei aqui que eu quero fazer numa ordem
que eu coloquei aqui. Eu coloquei algumas questões nossas aqui. Eu vou fazer primeiro a questão 5, tá? Que é uma homenagem a você, tá bom? Vou fazer já começar bem. Então, vamos lá. A questão 5 diz assim: as curvas de solubilidade dos sais, sulfato de lítio e cloreto de potássio estão representados na figura. Sobre esses dados apresentados, perguntas. Antes de perguntar tudo, vamos só analisar o seguinte. Existem sais realmente que a solubilidade cai com o aumento da temperatura. Então a gente já sabe que esse cara aqui ele tem uma dissolução exotérmica. Porque ao aumentar a temperatura, a solubilidade dele caiu. E esse camarada aqui, ele tem uma dissolução endotérmica. Beleza? Bom, nem sei se ele está perguntando isso na questão, mas eu gostaria de deixar isso aqui evidente, porque caiu uma vez na prova objetiva da UERJ. Ele pediu para você calcular a massa de soluto necessária para preparar uma solução de um sólido com a dissolução exotérmica. Ele dava 3 sólidos no gráfico. Tinham 2 com a solubilidade aumentando com a temperatura e 1 com a solubilidade caindo. Já, com certeza. Essa questão é mais batida que bife de segunda. Beleza? Ela é bem comum, zona. Vamos lá. No gráfico, os pontos A, B e C destacados por pontos pretos. Os pontos, né? Destacados por pontos pretos. Calcule esses pontos em solução saturada ou não saturada e descreva se há ou não corpo de fundo, levando-se em conta a curva de solubilidade do sulfato de lítio. Tá? Então, o sulfato de lítio. O sulfato de lítio é essa curva azul. Então, vamos lá. Na letra A gente vai fazer o seguinte, ó. O ponto A, a massa que ele coloca de sulfato de lítio no ponto A, né, é de 33 gramas, correto? 33 gramas em 10 graus. Beleza? Ele está colocando 33 gramas em 10 graus. Tá bom? A 10 graus, qual é a solubilidade dele? É um pouco acima. Concorda? Então, no ponto A, a solução ela é o quê? Não saturada. Certo? Porque para ser saturada é aquela que atinge a saturação. Ou a gente está colocando uma quantidade a mais, que ela fica saturada com o corpo de fundo. Tá? A não saturada, como ele pediu para a gente escrever não saturada, vamos escrever o que ele pediu, mas também a gente conhece como insaturada. Tá bom? Bom, agora no ponto B a gente está em cima da curva, exatamente. Em cima da curva, então ela é saturada, mas não tem corpo de fundo. Tá? Então no ponto B, ela é saturada sem corpo de fundo. Toda vez que eu falo esse conjunto de palavras, corpo de fundo, eu lembro de uma aluna uma vez parou a aula e me perguntou: professor, o que é corpo defunto? Corpo defunto. Aí eu falei: não é corpo defunto, não, é corpo de fundo. Corpo defunto. Toda vez que eu falo, eu lembro da menina. Corpo defunto. Vamos lá, agora no ponto C. No ponto C a gente adicionou 37, mas ele consegue ali solubilizar quase 34, tá vendo? Então, essa solução é saturada com corpo de fundo. É com corpo de fundo. Com corpo de fundo. Beleza. Então tá aí. Fizemos a classificação, né? Levando em conta a curva de solubilidade de sulfato de lítio. Beleza, fizemos isso. Agora vamos para a letra B. Qual seria a concentração do KCl em grama por litro e em mol por litro a 30 graus? Considere, nesse caso, a massa molar do KCl 74 gramas por mol. Então, a solubilidade é grama por 100 ml. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar lá a temperatura que ele pediu, 30 graus. Aí aqui, ó, a concentração do
cloreto de potássio, 37. Então, a 30 graus, o coeficiente de solubilidade do KCl, que é a famosa cantora KCl, é 37 gramas por 100 gramas de água. 100 gramas de água é aproximadamente... Ah, não, já botei em 100 ml, né? Então, já colocou em ml também, não tem problema. Ó, sempre olha isso aqui, tá, Ju? O comum é que seja por 100 ml de água, ou 100 gramas de água, que é a mesma coisa. Mas toma sempre cuidado e vai lá verificar. Tá bom? Sempre vai lá verificar. Mas só que ele quer o quê? Ele quer que você ache por litro. Então você vai ter que multiplicar isso aqui por quanto? Por 10, porque ó, 37 gramas está para 100 ml. Quanto é que você vai ter para 1000 ml? Isso já vai te dar a massa por litro. Então isso vai dar 370 gramas por litro. Belezinha? Agora como é que a gente vai passar para mol por litro? Carlos amou. Ele nos deu a massa molar. A gente acabou de achar a concentração grama por litro. A mol por litro vai ser concentração grama por litro, que eu chamo sempre de C, tá? Uma coisa que a gente vai combinar aqui. C é a concentração grama por litro. E Mzão maiúsculo é a concentração mol por litro. O Mzinho eu sempre vou usar para massa. Tá? Vzão eu vou usar para volume. Mas o que, que a gente pode ter aqui? Só. Tá? Então sempre que eu fizer utilizar essas letrinhas do jeito que elas estão, você já sabe do que eu tô falando, tá bom? Porque tem professor que chama tudo de C. Né? Tem professor que chama tudo de... Tem professor que chama tudo, concentração, tudo de C. Eu não, eu gosto de separar o grama por litro. Oi? Não, eu não chamo tudo de C, não. Eu chamo grama por litro, é grama por litro. Aí é... Por que grama por litro é chamado de C? Porque antigamente era chamada de concentração comum. Por isso que ele tem esse Czinho. Por isso que ele tem esse Czinho assim. Tá bom? Você tem aula com a velha guarda, igual. Leozinho da velha guarda. Então, então a gente vai botar aqui, ó, 370 dividido por 74. É isso? 370 dividido por 74. Bom, se a gente pegar aqui, dá pra gente fazer assim, ó, 370, 74 é 37 vezes 2. Então, corta, né? Aí aqui em cima vai dar 10 dividido por 2, 5 mol por litro. Essas sacadas matemáticas de vez em quando é bom. Né? Você ficou lá o seu 6º ano, 5º ano, tudo fazendo para fatorar número, que é para agora. Para não usar calculadora, entendeu? Tá? Minha filha fica, para que eu tenho que saber isso? Eu falei, um dia você vai ver que você vai precisar. Você vai precisar disso. Então, matemática é sempre essa ferramentazinha aí importante. Tá? O número com vírgula, você já reparou. Agora a gente vai entrar mais em cálculo. Você vai ver, número com vírgula. Eu não uso número com vírgula. Eu boto ele tudo em potência de 10. Tô fora. E eu sempre procuro deixar o numerador maior que o denominador. Então, se eu tô com assim... se eu tô assim, 10 dividido... Vou pegar um número aqui meio esdrúxulo, né? 10 dividido por 120. Eu já transformo em 1000 vezes 10 a menos 2 por 120. Pronto. Aí eu faço a conta. Entendeu? Já melhora. Trabalhar com vírgula não há necessidade, né? Mas beleza. Entendeu a primeira questão? Então, calcular a concentração grama por litro e depois passar ela para mol por litro utilizando Carlos Mamon. Belezinha? Não. Não, eu não tenho trazido questões de pismo tão ruins para você. Vamos ser sinceros, né? Para tentar tirar seu trauma. Não, mas na verdade foi porque você fez talvez no momento descompassado, né? Por isso que você ficou com esse... exatamente. Exatamente. Então estava descompassado. Mas você não tentou fazer mais? Não vai tentar ou vai?
Entendi. Entendi. Eu não sei como é que. Eu não sei a fundo como tem que ser o rendimento nos 3 anos, mas imagino que tem que, para medicina tem que ter uma regularidade boa, né? Uhum. Terceiro. Peso, peso 4? Peso 4 quase. Não, quanto vale esse ano? Fez assim. É, pode ser. É um peso maior, né? Então dá pra. É um peso maior. É um peso maior do que. É bem maior do que o primeiro. É. Mas esse ano abriu do UFMG também, você viu? É, mas eu acho que por quem tá. Não, porque abriu agora. É, o primeiro ano da UFMG. Aí eu vi aí eu vi uma pergunta assim, e eu já tô no terceiro ano, eu posso fazer? Aí tava escrito pode, mas eu não sei quais seriam as regras. Dá uma olhada. Agora eu não sei se já fechou, porque o PISME já fechou, né? Do Juiz de Fora. Você botou um pra fazer onde? Em Petrópolis? Ah, sim. Então, entendi. É mesmo? Tem uns filhos. Ah, imagina. Que pega a galera de Juiz de Fora, não, Juiz de Fora já tá. Pega uma galera um pouquinho mais próximo daqui, né? E a galera do Rio toda. É meio do caminho, né? Uhum. Caramba, não sabia não. Então, bom, então agora vamos fazer a questão 4 aqui, que eu separei. Bom, a questão 4 fala de solubilidade de gás. Então aqui também você já está aproveitando já para matar dois coelhos com a cajadada só. Fazer outra questão do PISMA. O gráfico abaixo representa a solubilidade de gases. Então pode ver, o comportamento de gás sempre é o mesmo. Se aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Então, independente do gás, tá? Aumentou a temperatura, caiu a solubilidade. Isso aí é sempre para um gás, tá? Bom, então a gente tem aqui metano, oxigênio, monóxido de carbono e hélio. Beleza, então de acordo com os dados descritos nesse gráfico, responda. Qual a tendência da solubilidade de todos esses gases com o aumento da temperatura? A tendência é o que a gente está vendo aqui. O aumento da temperatura provoca diminuição da solubilidade. Isso é no geral, tá? No geral. Beleza? Vamos para a letra B agora. Bom, na letra B ele quer a 5 graus, qual é a solubilidade em grama por litro do gás hélio? É quando você olha aqui, ó, olha o que ele deu para você. Ele deu em mol por litro, tá? Então, cuidado. Geralmente, solubilidade é o quê? Grama por ml, né? Grama por 100 ml. Por isso que eu falei para você, sempre olha o gráfico, não dá mole, tá? Cuidado, cuidado. Tá? Então, aqui a 5 graus, a solubilidade do gás hélio é 0,1, 2, 3. Então, vamos andar com a vírgula aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Então é 5 vezes 10 a menos 4. Então a solubilidade dele a 5 graus
vai ser 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ele quer em grama por litro. Então, o que a gente vai fazer? Carlos a mol. Então, a gente quer achar Carlos. A gente tem a concentração mol por litro, 5 vezes 10 a menos 4. Massa molar do hélio é a massa atômica dele, porque o hélio é um gás monoatômico. Então, ele deu a massa atômica dele. Então, aqui a gente vai multiplicar por 4. Isso vai dar 20 vezes 10 a menos 4. Mas não podemos deixar o número que antecede a potência de 10 ser maior do que 10. Então, a gente vai andar com a casa para cá e esse número aqui ele vai aumentar. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 3 grama por litro. Não pode esquecer de colocar a unidade, tá? Tá bom? Não pode deixar de colocar a unidade. Ele te pediu aqui. E cuidado sempre com isso de não deixar o número que antecede a potência de 10 maior do que 10 ou menor do que 1. Aí não pode ser maior nem igual a 10 e não pode ser menor do que 1. Tá bom? Então, por exemplo, se isso aqui fosse tua resposta, ó, você não pode deixar assim. Você teria que transformar em potência de 10, tá? Bom, fizemos aí então a questão 5 e a questão 4. Agora vamos para a questão 2. Tem uma galera com essa tossezinha, essa gripe, né? Não, mas é muito... Como diz um amigo meu, tá um andaço de gripe. aquela frase de vó, né? Tá um andaço. Bom, vamos lá. Essa questãozinha aqui caiu na Faculdade de Marília, né? Faculdade de Medicina de Marília, que é uma universidade pública, tá? Então, a FAMEMA. Então, é uma provinha muito boa para treinar para o UERJ, tá bom? Então, a gente vai fazer bastante questão dela aí ao longo do nosso curso. Vamos lá. O clorato de potássio é um composto inorgânico constituído por íons potássio e o íon clorato. Sua curva de solubilidade está representada no gráfico. O clorato de potássio e a sacarose reagem no estado sólido, formando dióxido de carbono, água no estado gasoso e cloreto de potássio no estado sólido. Tá bom? Dê o nome do grupo da classificação periódica a qual pertence o elemento metálico que constitui o clorato de potássio. Opa, então aqui tá vendo, ela tem vários comandinhos, mesmo que ela é uma questão, uma prova, né, que vem questões divididas em A e B. Mas na A vem 2, 3 comandos, na B também, então dá para a gente estudar para a prova da UERJ com ela. Então, qual é o grupo da tabela periódica? É o metálico ou potássio. Então, a gente vai botar aqui, ó, grupo 1. Tá? Não pode botar um A, porque não se chama mais um A. E ele pediu grupo, né? Então você não vai botar lá família dos alcalinos. Então é grupo 1, acabou. Se você, pra gente aqui didaticamente, eu vou colocar aqui para você, ó, antiga família 1A, e aí o nome da família dos alcalinos, né? Metais alcalinos. Tá? Mas essa é a resposta que você deve colocar. Tratando-se de UERJ, é isso aí. Beleza? Grupo 1. Apresente o número de nêutrons do isótopo cloro 35. Então, o cloro tem número de massa 35. Como é que eu vou saber o número de prótons? Vou na tabela periódica e vou ver 17. Tabela periódica tem também. Tabela periódica, você vai tirar sempre de informação o número atômico. Lembrando que a tabela periódica é a tabela periódica dos elementos. E elementos têm massa atômica. Esse valor que ele deu para a gente aqui, esse 35, isso aqui é número de massa, que é aquele Azão. Isso você não vai encontrar na tabela periódica. O que você iria encontrar para o cloro na tabela periódica? 35,5, que é a média das massas dos isótopos. A gente falou isso lá nas nossas primeiras aulas. Então, cuidado com isso, tá? Se você precisa encontrar um átomo na tabela periódica, você tem que ir pelo número atômico. Então, isso é muito comum em questões de radioatividade, por exemplo.
Então, na radioatividade, ele dá lá a UERJ faz muito isso. Dá um decaimento radioativo, aí formou o elemento X. Nomeei X. Deu o símbolo de X. Você vai encontrar o quê? Um número atômico. Então, você faz aquele balanço de massa, de carga, né? Por exemplo, o cara é o tório, 94. Ele emitiu uma partícula alfa. Então, ele caiu em 2 unidades. Ele vai formar o elemento 92. Eu vou lá na tabela e procuro quem é o cara 92. Tá? E tu vai ver que é o polônio. Tá bom? Então, cuidado com isso. Não identifica elemento por massa. Só por número atômico, tá bom? Bom, mas a gente foi lá na tabela e descobriu. E a gente sabe que A é igual a Z mais N. Então, ele pede apresente o número. Apresente o número, você não precisava desenvolver esse cálculo aqui. Tá? Mas vamos desenvolvê-lo. 35 é igual a 17 mais N. Então, N vai ser igual a 18. Bom, isso é bem parecido com a prova da UERJ. Por quê? Porque ele pediu para você apresentar o número. Se ele tivesse dito assim, como às vezes a UERJ pede, determine ou calcule, aí você tem que mostrar o cálculo, tá bom? Então, só fique atento com isso. Mas, assim, na dúvida, mostra sempre. Mostrar o cálculo ou não, mostrar o cálculo não vai fazer você perder ponto, né? Agora, se ele pede, você não mostra, aí tu perde ponto. Então, não precisa deixar de fazer. Bom, represente a equação química balanceada da reação entre o clorato de potássio e a sacarose. Então, vamos lá, vamos botar aqui clorato de potássio, KClO3, mais a sacarose, ele deu a fórmula C12H22O11, formando, ele fala que forma de CO2, né? Mais água, mais cloreto de potássio. Cloreto de potássio, beleza. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai equilibrar isso aqui? A gente vai equilibrar isso aqui da seguinte forma, ó. Carbono tem quantos aqui? 12. A única fonte de carbono que a gente tem é a sacarose. Então, eu vou colocar 12 aqui. Beleza? Bom, a única fonte de hidrogênio que a gente tem é a sacarose também. Então, aqui do outro lado só tem hidrogênio. Então, eu vou botar 11 aqui, beleza? Tudo bem? Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, o oxigênio ele não aparece no cloreto de potássio. Beleza? Então, o oxigênio no produto está fechado. E a gente vai considerar isso aqui como 1. Por quê? Eu estou fazendo carbono e hidrogênio por um mol de sacarose. Entendeu? Então, se eu coloco agora o oxigênio aqui, ó, com 12 vezes 2 dá 24, mais 11 vai dar 35. Mas eu já tenho 11 aqui, ó. Beleza? Então, eu vou ter que colocar aqui um número que... Aí eu vou tirar 11, vai dar 24, mas tem um 3 aqui. Então, eu tenho que multiplicar isso por um número que dê 3 vezes esse número vai dar 24. Que número é esse? 8. Só que quando eu coloco 8 aqui, aparece 8 para o potássio e para o cloro. Beleza, fechei. Entendeu o que eu fiz? Tá? Não é um método de equilibrar usando a regrinha do macho, não foi? Não foi. Não foi. O corretão aqui, corretão, seria a gente usar o método de oxirredução, porque o clorato ele sai de mais 5 e vai para menos 1. Tá? Aqui quem sofre o processo é o carbono. A gente teria que calcular o NOx médio do carbono aqui e aqui ele vai para mais 4. Tá? Mas deu para a gente fazer aqui pelo método
de tentativa, você viu que eu não usei o método do macho, né? Eu não usei o método do macho. Eu não deixei o oxigênio por último, tá? Beleza? Então deu pra gente sair aqui do problema tranquilamente. Tá? Vamos conferir, ver se está tudo certinho. 12 carbonos, 22 hidrogênios, beleza. 8 de potássio, 8 de cloro, 8 de potássio de cloro, 24 oxigênios com 11,35, 24 oxigênio com 11,35. Beleza. Show? Belezinha? É bom, né? Porque além disso, né, ele falou, né? Reage no estado sólido. Ele dá os estados físicos. Então, eu esqueci de colocar aqui. É. E aqui ele fala que o cloreto de potássio é sólido. Tô olhando aqui. Deixa eu fazer. Vamos tentar fazer pelo método toque-sedução? Eu não tô confiando aqui. Agora grava os números, eu vou deixar eles aqui do lado. Ó. 8, 1, 12, anotou? 11 e 8, beleza. Vou apagar aqui. Vou apagar os estados físicos, mas a gente tem que colocar, tá? Só para não ficar bagunçado aqui. Vamos lá. O clorato de potássio, o cloro aqui é mais 5. Então aqui cloro mais 5. E aqui ele vem para menos 1. Isso? Então, daqui para cá. Ele vai variar. A variação foi de 6, né? É isso que eu tô falando. Tô achando que aquele método de tentativas não vai funcionar, não. Vamos ver o carbono. O carbono vai ser HIO. Então aqui tem 12, 22 e 11. Menos 2, que é mais 1. Aqui é X. Então vai dar 12x. Vamos lá, 12x mais 22 menos 22, né? X vai ser 0. Então o carbono sai de 0 para mais 4. Então ele variou de 4 unidades. Tá, então delta foi 4. Só que são 12... Não, vai dar certinho sim. São 12 carbonos, então tem que multiplicar isso aqui por 12. Vai dar 48. Mas eu posso dividir isso por 6, isso por 6. Isso aqui vai dar 8 e aqui vai dar 1. Isso, o coeficiente daqui é 8, daqui é 1. Tá certo. Vai bater. É isso mesmo. Então, o método de tentativas aqui funcionou, mas você viu que eu não segui a regra do macho. Eu fui fazendo ali, tateando mais ou menos o que poderia fazer, né? Tá? Mas o corretão mesmo, bonitão, seria... O objetivo do PISM era fazer... Mas se você fizesse sem oxidação, não teria problema não, tá? Ele não fixa ali um método que você tem que usar. Tá bom? Então, balanceamos a equação, aí ele diz assim, calcule a massa de clorato de potássio que se cristaliza a partir de uma solução saturada preparada com 500 ml de água a 70 graus. Então, vamos lá, 70 graus, na temperatura de 70 graus. Vamos lá, 70 graus. 70 graus, a gente está aqui, ó, 70 graus, então a gente está com esse valor aqui de coeficiente, 30. Só que aí você estica aqui, vamos ver, 30 gramas por 100 gramas de água, beleza. Beleza? Então a gente aqui tem 30 gramas de clorato de potássio para 100 gramas de água. Ele falou que colocou 500, né? 500 gramas de água
Então, essa solução vai estar saturada porque ele vai adicionar essa massa aqui de clorato de potássio. Então, a massa de clorato de potássio que ele colocou foi de daqui para cá eu multipliquei por 5. Para manter, também botar por 5. Então, vai ser 150 gramas de clorato de potássio. Mas aí ele fala que resfriou e foi mantida a temperatura de 10 graus. Então, quando ele joga para 10 graus, olha para quanto vai o coeficiente de solubilidade. 5 para 100. Né? Então, a 10 graus, vou fazer com outra cor aqui. A 10 graus, a gente tem 5 gramas de clorato que podem ser solubilizados em 100 gramas de água. Mas ele colocou quanto de água? 500 gramas de água. E aí, qual vai ser a massa de clorato? A massa de clorato vai ser 25 gramas. Então, a gente só consegue solubilizar 25 gramas de clorato de potássio, mas a gente adicionou quanto? 150. Então, a massa de clorato, que vai ser o corpo de fundo, né? Então, ele pede para a massa de clorato que vai cristalizar. Então, a massa de clorato cristalizada, eu vou botar de outra cor aqui para ficar tudo bonitinho. Então, a massa de perclorato cristalizada vai ser a massa de perclorato a 70 graus menos a massa, isso aí, em 10 graus. Então, isso vai dar 125, certo? 125 gramas de perclorato cristalizado. Belezinha? Show! Então, para a gente treinar aí coeficiente de solubilidade, quando diminui a temperatura. Então, a gente tem aí a variação da massa, né, do cara que vai solubilizar. Então, é uma questãozinha bem bacana, né? Bom, gostou, né? Ainda mais que caiu o redox, que pode fazer sem redox, né? Ó, uma outra... tem outro tipo de reação que é redox, que dá para fazer também por tentativas. É quando a reação redox tem uma substância simples. Aí você deixa sempre a substância simples por último e vai equilibrando as outras. Aí dá para sair sem redox também. Em alguns casos, boa parte dos casos dá para sair, tá? Sem redox. Então, essa foi a questão 2, né? Então, vamos para 10 agora. Vamos lá para 10. Este. Olha aqui de onde é. Olha quanto tempo tem. 2014. Ó, em condições ambientes, o cloreto de hidrogênio é uma substância molecular gasosa de forma HCl. Quando dissolvido em água, ioniza-se, passa a se apresentar caráter ácido, porque forma um HCl aquoso em forma ácido clorídrico. Admite uma solução aquosa saturada de HCl com concentração percentual mássica, isso é o título, e densidade igual a 1,2 kg por litro. Não se assuste, isso aqui é a mesma coisa que 1,2 grama por ml. É a mesma coisa. Ele quer que você calcule a concentração mol por litro e nomeie a força intermolecular existente entre o HCl e a água. O que você vai usar aqui? Carlos mamou todo o milk. Olha como é que a questão vai ficar mais fácil ainda. Ó. Carlos mamou todo o milk. Tá bom? Não, nesse caso aqui, usar a fórmula é primordial, porque você já viu essa resolução sem a fórmula? São várias contas. Eu não vou fazer aqui, não tem necessidade. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Dá para você fazer o Carlos mamou todo milk aqui rapidinho. Porque ó, você vai ter aqui a concentração mol por litro que você quer, massa molar do HCl, você vai na tabela periódica, vai ver o hidrogênio igual a 1,
o cloro 35,5. Então vai dar igualzinho a densidade, a porcentagem, vai dar 36,5 gramas. Pô, top. Então a concentração mol por litro vai ser o título vezes a densidade vezes 1000 sobre a massa molar. Então, vamos lá. A concentração mol por litro, título 36,5. Cuidado que você tem que colocar sobre 100. Porque tá porcentagem, você tem que botar sobre 100. Vezes a densidade, que é 1,2, vezes 1000. Isso tudo a gente tem que dividir pela massa molar, que também é 36,5. Corta, corta. 1, pam, pam. Olha que coisa. 12 mol por litro. Oh, pra que você vai fazer um monte de regras de 3? Fala pra mim. Não tem necessidade. Cara, se você fizesse aqui as regras de 3, acho que você ia fazer umas 3 regras de 3, eu acho. Nessa questão aqui, faria umas 3 regras de 3. Não, e pode se perder no meio do caminho, entendeu? Então, Carlos mamou, todo milk é vida. Aí agora vamos ver as forças a força intermolecular entre HCl e água. Então, HCl é uma molécula que tem dipolo permanente. A água tem ligação de hidrogênio. Certo? Então, quando HCl e a água interagem, não dá para a interação ficar maior do que ela já é. Então, a interação tem que ser a mais fraca que existe entre as duas aqui. Então, a interação, entendeu? Vai ser dipolo permanente. Só vai ser a ligação soluto-solvente. Só vai ser ligação de hidrogênio se os dois fizerem ligação de hidrogênio. Entendeu? Então não vai ter como ele fazer ligação de hidrogênio, porque o HCl não faz ligação de hidrogênio. É por isso que a água não solubiliza compostos apolares. Porque se você pegar os compostos apolares, eles têm uma interação de polo induzido. Então a água deixaria de fazer ligações de hidrogênio para fazer dipolo induzido com eles? Não. Energeticamente para a água não faz sentido. A água até tenta aqui solubilizar, né, os compostos de polo permanente, mas também não é o ideal para ela, tá? O ideal para ela é o quê? Dissolver quem tem ligação de hidrogênio ou quem tem ligação iônica. Né? Porque a ligação iônica, a água vai fazer aquela interação conhecida como íon dipolo, que aí é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Então aí passa a ser bem favorável para a água, por isso que ela, se você tiver água dissolvendo algum composto por ligação de hidrogênio e jogar um composto iônico, ela vai embora solubilizar o composto iônico. Então é legal se você fizer um teste em casa, você pega um copinho e bota um pouquinho de óleo, bota um pouquinho de óleo, um pouco de água e detergente. Então aqui o que o detergente faz? Ele vai fazer a água interagir com o óleo, coisa que a água não faz normalmente. Justamente por isso, porque o óleo é menos polar, é mais apolar, a água não vai quebrar a interação intermolecular que ela tem para fazer com o óleo. Mas aí o detergente funciona como um pacificador, né? Ele é um pacificador, ele pega a mãozinha da água, igual quando as crianças estão de mal, né? Vem cá que você vai falar com o outro. Aí faz assim, vamos lá, vamos parar de brigar. Aí forma o que a gente chama de emulsão. Só que se você jogar NaCl, acabou a emulsão. Por quê? Porque a água vai perder o interesse total até pelo detergente. Fala, não adianta, não tem pacificador aqui que vá me fazer... Aí vai formar de novo as duas fases, óleo e água novamente. Entendeu? Então,
quebra a formação da emulsão. Por isso que se você tiver também um ambiente muito salino, é mais difícil fazer espuma. Então uma água com uma concentração alta de cloreto e de outros íons, dificilmente ela tem uma dificuldade maior de fazer espuma. Então quando você vai por exemplo, para a região dos lagos, a água lá ela tem muito cloreto. Então você percebe que lá é difícil fazer espuma. Então você toma banho, você não sente você não tem aquela sensação de fazer muita espuma. E a nossa ideia é que só tá limpo quando faz muita espuma. Então a gente acaba gastando mais detergente, acaba gastando mais sabonete, você fica mais tempo no banho, então tudo isso é psicológico, né? Então acaba atrapalhando o psicológico, mas é normal, a água vai fazer pouco espuma mesmo. Tá? Por quê? Porque ela tá mais. A interação que ela faz com o cloreto e com os íons que tem nessa água são interações mais fortes e ela, mesmo que você coloque um surfactante ali, ela não vai interagir muito bem. Tá bom? Então, beleza. A questão aqui se tornou fácil, mas se a gente fizesse várias regrinhas de 3, eu acho que pode correr o risco de se complicar aqui, tá? Bom, então da questão 10 agora nós vamos para a questão 1. Tá bom? Eu fiz na verdade eu fiz fora de ordem, mas na verdade eu estou na ordem que a gente viu o conteúdo, né? O coeficiente de solubilidade, a unidade de concentração, enfim. Tá? Bom, vamos lá. Essa questão caiu agora, no ano passado, né? Eu falei que tem um tempo que não cai, que caiu no passado, mas eu não lembro. É só também não é diluição, né? Não cai. Cai assim. É só uma relação entre concentração e volume. Mas, recentemente, em uma clínica de estética em São Paulo, uma pessoa foi vítima de uso incorreto de fenol. Por ser uma substância ácida, tóxica, pode acarretar graves consequências, como queimadura, intoxicação e até mesmo a morte, quando utilizada por pessoas não capacitadas. Considere que o fenol pode ser encontrado em solução aquosa de concentração 1 mol por litro e que a dose letal em adultos seja de 70,5 miligramas por quilograma de massa corporal. Então, 70,5 miligramas de fenol por massa corporal. Então, uma pessoa magrinha, a dose letal vai ser menor, né? Então, vamos lá. Apresente a equação química completa balanceada da reação de ionização do fenol em água. Então, fenol em água. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Não tem ficado mais. Ele atualizou, agora ele não faz mais o que eu achava que ele fazia. Então, eu vou botar aqui o fenol. O correto é esse que eu vou colocar aqui, tá, Júlia? Mas você poderia colocar de outra forma, depois eu vou te explicar. Então, tem aqui o fenol, a água. Ó, ele é um ácido fraco, então a gente tem que colocar a reversibilidade, tá? Ele fala aqui, ó, desculpa, mas ele fala para formar o íon hidrônio. Então, ele quer que você coloque a água aqui. Se você não colocasse a água, colocasse tipo assim, ó, fenol em água vai liberar o H+. Tá errado. Porque ele fala para formar o íon hidrônio H3 ou mais. Então, H3 ou mais, mas aí vai formar o ânion fenolato, que é o O-. Tá bom? Então, esse aqui é o fenol. Esse é o fenolato. Utilizando a fórmula em linhas de ligação para os compostos orgânicos envolvidos. Já fizemos. Em seguida, determine o volume mínimo, em mililitros, da solução aquosa necessária para alcançar a dose letal para um adulto de massa de 80 kg. Então, a gente tem que ver quanto é a massa de fenol, né, que pode levar um indivíduo de 80 kg à morte. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se eu tiver, deixa eu ver aqui, 70 miligramas por quilograma de massa. Aqui eu tinha que colocar o quilograma, eu não coloquei. Então, esses 70 miligramas de fenol, eles
estão para 1 kg de massa corpórea. Como o indivíduo tem 80 kg, a gente vai achar aqui a massa de fenol. Então, a massa de fenol vai ser igual a 80 vezes 70,5. Não vou fazer essa conta. Por quê? Porque, na verdade, eu vou calcular o volume, né? O volume vai ser 1 mol de fenol está para 1 litro. Ele pede volume em mililitros, não pede? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de trabalhar com 1 mol está para 1 litro, eu vou trabalhar com 1 mol de fenol para 1000 ml. Beleza? Vou extrapolar aqui para o lado, tá? Bom, mas 1 mol de fenol tem quanto em massa? Tem a massa molar dele. Então, a gente vai ter que encontrar a massa molar do fenol. O fenol tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, C6, e hidrogênio. Cada pontozinho desse tem um hidrogênio, mas aqui já está ligado ao H, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, C6H6O. Então, do carbono já dá 72 gramas, mais 6 do hidrogênio dá 78, mais 16, botei 18, mais 16 do oxigênio, 14, 2, 94. Então, eu já vou botar aqui tem, na verdade, 94 gramas de fenol para 1000 ml. Mas qual é a massa de fenol? 80 vezes 70,5. Por isso que eu não fiz essa conta, porque eu vou usar ela lá depois, tá? Então, 80 vezes 70,5 vai me dar o volume em mililitro. Então, vamos fazer a regra de 3 aqui. O volume em ml vai ser 80 vezes 70,5 vezes 1000 dividido por 94. Volume mínimo. Nossa, eu estava querendo ver aqui uma coisinha. Então, o que a gente pode fatorar aqui? 94 dá 47, né? Eu dividir por 2. 47, eu vou dividir quem por 2 aqui? 1,80, que vai dar 40. Bom, aí o negócio já ficou meio chato, né? Não tem, não. 47, peraí. Não dá. Deixa eu pegar aqui, multiplicar 4 vezes 705 vezes 1000 dividido por 47. Esse 47 aqui, será que não dá para... Ele não vai dividir o 705 por 47, acho que não dá não, né? Teria que ser 5. Uma coisa final de 5 aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer a conta. Não dá número inteiro. Dá 15, viu? Tô te falando. Tô falando que dava alguma coisa, porque o número final aqui é 5 e 7, então tem que dar alguma coisa perto de 5, né? Então, viu? Dá 15. Então agora ficou mais tranquilo. Agora só deixa eu ver aqui uma coisinha. Ver se a gente fez a conta certinho. Tá? Eu tô achando o volume alto, mas tudo bem. Vai dar 60. Vai dar 60.000 mililitros. Um volume relativamente alto, né? Volume relativamente alto. Essa questão. É por isso, tá 75 miligramas. Então tem que riscar aqui, ó. Vai dar, agora que eu entendi. Esse 70 aqui, ó, isso aqui tá em miligrama. Então a gente tem que cortar 3 zeros aqui, vai dar 60 ml. Sabia, não era um volume muito alto assim, não. Entendeu?
Então, a massa de fenol aqui, ó, é 70 miligramas. Então, quando a gente coloca aqui, aqui é o grama. Então, isso aqui está em miligrama, a gente não pode usar em miligrama. Então, essa massa de fenol que a gente achou aqui, ó, é miligrama. Tá? Vou botar aqui, é miligrama. E aí a gente corta esse volume aqui depois. Por isso que vai dar 60 mililitros. Tá? Beleza? Show. Show de bola. Tá, então fizemos aqui a questão 1. Agora a gente vai para terminar a questão 3. Mais uma vez lá do seu pismezinho que você ama, adora de paixão. Vamos lá, o detergente é uma solução concentrada de um princípio ativo que faz remoção de gordura. A gente acabou de falar dele, né? Então, uma pessoa bem informada e preocupada com o meio ambiente percebeu que podia diluir um frasco de detergente comercial. Não é recomendado porque ele vira sopa de bactéria. Tá? Detergente, quando é diluído, a gente, lá onde eu trabalho, tem os professores que trabalham com microbiologia. Aí eles fazem o teste, né, do detergente, do álcool. Eles pegam assim, pega a mão do aluno, pega a boca do aluno, tira um pouquinho da saliva e coloca lá no meio de cultura. Aí eles colocam álcool, tudo que é usado para tentar diminuir, né, a proliferação de bactérias. Aí coloca detergente concentrado e detergente diluído, que é o que o pessoal usa às vezes no banheiro para lavar a mão, né? Que a galera bota lá aquele sabão líquido e dilui ele pra caramba. Cara, tu vê a quantidade de bactéria que prolifera ali. Vira sopa de bactéria o troço. O diluído. Fica pior do que se você não colocasse nada. Você botar água com detergente, fica pior. Então, ele diz assim, né? Recebeu, podia diluir um frasco de detergente comercial na proporção de 1 parte para 3 partes. Ou seja, se ele pegar 100 ml, vai transformar para 300. Então, diluiu 3 vezes. Logo, a concentração vai ficar o quê? 3 vezes menor. Beleza? E obter a mesma eficiência de remoção da gordura dos pratos. Isso aí, beleza. Sabendo-se que o detergente comercial utilizado possui concentração 0,01 grama por litro e sua massa molar é de 320 grama por mol, calcule a massa de detergente contida no frasco original que contém 500 ml. Então, vamos lá. Letra A. A gente tem 0,01 grama em 1000 ml, mas ele quer a massa em 500 ml. Então, a massa em 500 ml a gente dividiu por 2. Daqui para cá divide por 2. Então, daqui para cá a gente também divide por 2. Então, a massa vai ser igual a 0,005 do grama. Tá bom? Legal é você botar o quê? 5 vezes 10 a menos 3 do grama. Ele não disse em que unidade, você pode botar 5 miligramas. Se você quiser também, tá? Calcule a quantidade de matéria, número de mols, de detergente contida nesse mesmo frasco. Então, a quantidade de matéria, ele quer saber quantos mols. Então, a gente sabe que ele tem 320 gramas para cada 1 mol de detergente. Ele deu a massa molar aqui no final, ó. 320 gramas por mol, beleza? E aí, 5 miligramas é 5 vezes 10 a menos 3. Vai me dar um número de mols. Então, o número de mols vai ser 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 320. O que a gente vai fazer aqui? Já vou transformar esse número lá de cima por 500 vezes 10 a menos 5, beleza? Dividido por 320, a gente pode cortar aqui 0 com 0. Então vai dar 32 por 50, né? 32 por 50 dá para dividir por 2 só. Vai dar 25 dividido por 16.
vezes 10 a menos 5. Isso vai dar quase 1,5. Aproximadamente 1,5. Se fosse 24, era 1,5. Então vai dar aproximadamente 1,5 vezes 10 a menos 5 mol. Tá? Aproximadamente isso. Letra C. Calcule a concentração em mol por litro presente no frasco. Então, se eu tenho grama por litro, eu calculo mol por litro como? Carlos, 1 mol. Aí. Concentração vai ser o grama por litro dividido pelo mol por litro. Então vai ser 0,01 dividido por 320. Pô, continha chata, hein? Então aqui, vou botar 1, 2, botar 100 vezes 10 a menos 4, botar 1.000 vezes 10 a quinta, menos 5, dividido por 320. Então corta, corta. 100 vai dar 50 por 16. Dá para cortar por 2, vai dar 25 sobre 8. E vai dar aproximadamente 3, né, vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tá coerente porque se eu dividir isso aqui por meio, que é o volume, né, vai dar o dobro. Né? Então tá coerente. Número de mols aproximadamente. Tá tudo certinho, então. O cálculo tá certo. Letra D. Na diluição 1:3, indique os volumes de solução original de detergente e da água adicionada que poderiam ser utilizados. Então você poderia utilizar 100 ml de detergente. E cuidado, 200 ml de água. Porque eu quero diluir isso para 300. Entendeu? Então, na verdade, para virar 300, eu tenho que adicionar 200. Pode crer que uma galera aí já meteu 300 de água e partiu pro abraço. Cuidado. Então, você tinha que fazer a diluição de 1:3. Você pode usar 100 para 300, mas de água você tem que colocar o complementar. Beleza? Então, show. Fechamos? Fechamos. Deixa eu vir para ficar grandão. Então, beleza. Então, fizemos aí uma brincadeirinha de diluição, mas na aula que vem a gente vai fazer... Eu vou te ensinar como resolver titulação. E não vai ser, não. Aposte quando tu quiser. É amanhã, na verdade, a aula que vem. A aula que vem é amanhã. Eu acho que eu já tinha marcado com você 4h30. 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 Já tá até aqui na minha planilha aqui da semana, porque eu tenho que fazer planilha da semana, senão o negócio fica feio para mim. Todo final de semana eu faço aqui. Tem os horários que são fixos, né? E os horários que eu consigo mexer. Aí nesse aí, de terça-feira à tarde, eu tenho compromisso 2 vezes por mês só. Então tem terça que vai ficar livre dependendo da semana. Então por isso que eu consegui encaixar você pra gente repor a aula. Então amanhã a gente se encontra. Valeu? 4h30, isso aí. Valeu, deixa eu terminar a gravação aqui.